A entrevista apresentada de seguida constitui uma das componentes de um trabalho realizado no âmbito da Unidade Curricular de Gestão do Património. O mesmo incide em termos globais sobre o património material, sendo que o nosso grupo optou por selecionar as danças etnográficas como ponto de desenvolvimento. Ainda assim, restringimos o mesmo, em grande medida, às danças folclóricas. Temática essa constitui parte do trabalho do Núcleo de Etnografia da Universidade do Porto, denominado NEFUP, com o qual colaboramos no sentido de tratar os dados aqui expostos. Havia um grupo de estudantes que faziam parte do Coral de Letras. Não vou dizer os nomes, provavelmente vocês não precisam dessa parte. E então não havia folclore. E um deles, que sempre gostou de dançar folclore, resolveu dizer, podíamos fazer. E falou na altura com o reitor, que era o reitor Amaral. Ele achou a ideia maravilhosa. Então eles decidiram, portanto, começar a angariar pessoas e em 1982, então começou a nascer dentro das coisas do organismo da universidade, um grupo de folclore. Que o Coral de Letras já tinha, só que estava completamente, digamos, morto. Pronto. E aí começou, sem nome ainda. Depois, em 1988, mais ou menos, é que começou-se a pensar no nome e surgiu o NEFAP, que é o Núcleo de Etnografia e Folclore da Academia do Porto, que mais tarde teve que ser retirado isso, pronto, para pôr um foco, sim. Nós somos uma associação, portanto temos os órgãos gerentes, nós somos da direção, não é? Depois há o Conselho Fiscal, a Assembleia Geral, a mesa da Assembleia Geral, a Assembleia Geral é sempre o órgão máximo de qualquer associação, não é? Depois, ao nível artístico, é que nós temos também vários responsáveis, um responsável pelas danças, que é o Luís Monteiro, uma responsável pela música, que é a Cláudia Monteiro, e um responsável pela encenação, que é o Armando Dourado. E depois ainda há outras pessoas responsáveis, por exemplo, a Tuca já é responsável pelos trajes, há um grupo, depois há grupos de trabalho, mas que são, digamos assim, encabeçados por uma pessoa. No caso dos trajes é a Tucas, no caso dos adereços é a Ação, no caso dos instrumentos é o Alçada, design é o Gerássico, que também é da direção. Pronto, depois há vários grupos de trabalho encabeçados por diferentes pessoas, portanto basicamente é um trabalho colaborativo. Exato, todos. Okay. E neste momento todos a nível voluntário, portanto nós não temos um ensaiador aqui que receba, não há esse tipo. Pois. Que há em muitos grupos, então muitos grupos de folclore, ou já tivemos, mas agora não temos, um tocador que recebe por tocar. Não há nada disso, é tudo trabalho agora é voluntário. Tudo voluntário. Ok. É apaixonante, completamente apaixonante. O folclore nessa altura, olha, eu era aluna da Leopoldina Silva, que era já professora e já tinha o curso de Economia, já tinha Direito, estava a terminar o Direito, e ela a ser minha professora. Um dia na aula, Leopoldina Silva, falámos de folclore do Pedro Almeida de Melo, e ela achou-me tão apaixonada pelo folclore que disse, então foi ela que me trouxe para o grupo. E isto, pronto, em 1982. E a paixão era enorme já naquela altura, já era enorme a paixão. E tudo que foi entrando, todas as pessoas, jovens, toda a gente entrou com com esse amor já pelo folclore. Eu acho que na altura já havia muitos grupos, mas estava pós-revolução, não sei muito bem como é que era, não é? Não sei. Tens alguma ideia, Tucas? A ideia é que há várias teorias, não é? Como é que foram criados os grupos, e que muitos deles foram no Estado Novo, que se criaram os grupos folclóricos. E nessa altura eram representantes um bocado também da ideologia. Da ideologia, exato. E portanto no pós-revolução
houve uma certa contestação e é um tipo de preconceito que ainda não acabou, porque ouve-se falar, vê as pessoas trajadas são do rancho e já não se ouve mais nada, não é? Exato. E por exemplo, há aí um monte de gente, há um movimento da folk, danças folclóricas de outros países, mas quando chega a dançar as portuguesas, não é assim mais, não é? E, portanto, isso ainda não mudou bem. Agora, claro que as coisas evoluíram, os ranchos folclóricos também evoluíram, o que se faz em termos de folclore também evoluiu, não é? É a recolha, tratamento e divulgação da etnografia e do folclore portugueses. Nas suas diferentes vertentes. Portanto, quando falamos em etnografia, falamos de hábitos, de costumes, de tradições, de lendas, não falamos só de danças ou de cantares. E isso está tudo normalmente nos nossos espetáculos. Embora nós, assumidamente, damos um relevo importante às danças e aos cantares. Eu acho que sim, se vocês forem ver o nosso site, nós até certa altura o grupo fazia espetáculos mais ou menos semelhantes, portanto eram danças, cantares, mas não havia a preocupação de criar um todo coerente, digamos assim, no início. E depois começou a haver essa preocupação, que os colegas depois também os podem dizer quando é que aconteceu isso, a preocupação de criar espetáculos temáticos. E o primeiro foi como é que se chamava? As festividades cíclicas. Foi o primeiro que fizemos e desde aí temos vindo a fazer imensos espetáculos. Se vocês forem ver ao nosso site. Não? Estou toda na asneira. O vinho, o azeite, o pão e o vinho. Não, o pão e o vinho. O pão e o vinho. É isso. Pão e o vinho. E depois as festividades cíclicas. Desde aí temos feito imensos espetáculos diferentes que abordam diferentes temáticas etnográficas e folclóricas. Ou sobre só uma região, ou sobre duas regiões, ou sobre um aspecto temático principal. Agora, é uma infinidade de coisas e quem somos nós para dizer que, quer dizer, há muito mais que podíamos ter feito e se calhar até muito diferente, não é? Mas penso que temos vindo a cumprir a nossa missão, sim. Pronto, começou por Douro e Minho, até por uma preocupação prática, que era o que as pessoas conheciam. As pessoas que formaram o grupo e que começaram a ficar responsáveis pelas danças e pelos cantares, era o que dominavam, não é? Eram danças de Douro e de Minho. E então nós também fomos começando a fazer mais recolhas, mas depois começámos também, mesmo nessa altura, por exemplo, ao nível das canções, já se fazia um trabalho mais vasto que abrangia algumas áreas e ao longo do tempo tem-se vindo a aprofundar esse trabalho para outras regiões. Fizemos um espetáculo só sobre Trás-os-Montes e Alto Douro e nesse espetáculo, claro que fomos buscar danças, cantares, tradições nessa região. E ultimamente temos começado a fazer espetáculos assim mais abrangentes a esse nível, mais temáticos e portanto com preocupações diferentes. Por exemplo, o Tradições à Letra, que é um dos últimos, é um espetáculo em que apresentamos tradições de todo o país, danças de todo o país, cantares de todo o país. Porquê? Porque é centrado nos textos com cariz etnográfico dos escritores que foram estudantes na Universidade do Porto e eles levaram-nos ao país inteiro. Pronto. E agora, por exemplo, estamos a construir um espetáculo sobre o mar e, portanto, também vamos passar por diferentes zonas. Portanto, à medida daquilo que estamos a investigar no momento e a preparar no momento, vamos também começando a alargar o âmbito. Mas, claro, que onde nós nos centramos é no Douro e Minho. Temos mais danças de Douro. Porque se nós vamos a um festival ou coisa assim, vamos com Douro, que é a nossa região. Exato. Por isso acabamos por ser mais fiéis. E mesmo em termos da quantidade de danças que estão no nosso repertório, eu não sei se a gente já não tem 100 ou 200 danças
no repertório, que já dançamos em algum momento, se calhar temos. Não há uma existência em nenhuma em especial, talvez no Douro como região, mas não numa dança Não, isso não, depois vamos variando, às vezes esquecemos de umas e passamos para outras, depois passados uns anos voltamos às anteriores, quer dizer, isso também, não é? Não temos nada a ver. Não funcionamos da mesma maneira. Claro que nós também já fomos a festivais de folclore e depois às vezes fazemos, quer dizer, não é o nosso... Pronto, às vezes temos alguma dificuldade em adaptar-nos, mas conseguimos e fazemos bem e já representámos o país no estrangeiro e fomos a festivais de folclore e estivemos bem, porque nós somos um grupo de folclore. Agora, nós não nos dedicamos a divulgar danças da nossa localidade, não é? Que é normalmente que faz um rancho. E nós não fazemos isso, não é? Nós vamos, primeiro não somos daqui, mas o que vamos fazer é buscar as tradições, vamos recolher aos grupos, às pessoas onde encontrarmos, aos livros, pronto, portanto não há muita ligação. Claro que conseguimos fazer a mesma coisa que eles fazem, mas não é esse o nosso propósito. E fazemos, quer dizer, pode ser um dos nossos propósitos, mas não é se calhar o primordial. Os trajes fazem parte da etnografia, por isso nós temos que pesquisar como é que as pessoas vestiam na época em que representamos os espetáculos, ou representamos as danças, ou representamos os cantares. E é feito nessa base. E depois são elaborados aqui? São feitos. Não somos nós que os fazemos, mandamos fazer, mas... Exato. Não, somos nós que fazemos as recolhas do grupo, é o grupo, normalmente há um grupo que se responsabiliza por isso. E quando nós falamos em recolhas, aqui não falamos só, nós não somos nenhum Giacometti, não é? Às vezes também vamos ao terreno e vamos buscar coisas, mas vamos muitas vezes buscar coisas aos cancioneiros, aos etnógrafos, quer dizer, não temos nenhum pejo em ir buscar coisas onde elas estão, aos livros, aos documentários, às coisas de Giacometti e de muitos outros. Nós vamos buscar aí e também vamos fazer recolhas in loco e vamos a grupos folclóricos ou etnográficos para conhecer o trabalho deles e também recolher algumas coisas, ou entretanto pessoas que vamos sabendo e conhecendo, não é? Mas muitas vezes também vamos aos sítios para sabermos de uma tradição, vamos ver como é, ou se queremos procurar uma tradição ou alguma coisa, vamos tentar descobrir, vamos lá, mas não fazemos só isso, quer dizer, nós usamos o trabalho de quem está atrás de nós, não é? Principalmente ao nível das canções, que há muita coisa, há muitos cancioneiros, às vezes só há letras, outras vezes também há as músicas ou as gravações, às vezes há as partituras, nem sempre, pronto, mas vamos buscar muita coisa também aos livros, não é? Aliás, temos aqui uma biblioteca que tem algumas coisas importantes a esse nível. Normalmente nós divulgamos através de espetáculos temáticos, pronto, isso está nos nossos estatutos, mas depois há muitas outras maneiras de divulgar. Por exemplo, nós estamos a fazer oficinas de danças que também têm esse objetivo, fazemos oficinas de cantares, fazemos, às vezes, por exemplo, há uns tempos houve um grupo que foi ao Brasil apresentar e pôs um grupo de brasileiros e descendentes portugueses a dançar e a cantar e falaram sobre os trajes, não é? Quer dizer, portanto, há muitos outros modos de divulgação, não é? O contato com estrangeiros, oficinas para estrangeiros, pronto. Mas aquilo que está nos estatutos, portanto, aquilo é através dos espetáculos. Em relação às oficinas de danças, nós já tínhamos feito assim algumas coisas, mas há uns tempos para cá começámos a organizar oficinas para os estudantes Erasmus. Foi um pedido, um acordo com a reitoria, que seria interessante, pronto.
e nós achámos que sim, começámos a fazer, e elas tiveram muito sucesso, foram oficinas muito interessantes, pronto, e têm sido sempre muito interessantes. Umas vezes com imensos até estudantes demais, outras vezes com menos, mas se calhar tornam-se grupos mais coesos, pronto. E portanto, nós começámos a pensar que seria boa ideia fazer isso em termos das danças, mas para toda a gente, porque nós também queremos divulgar o grupo, queremos chegar aos estudantes, que é o que tem sido muito difícil nos últimos tempos. E achámos que se calhar estas oficinas podiam ser, portanto nós neste momento estamos a pensar essas oficinas em duas vertentes: ir às faculdades, que estamos a tentar fazer isso, e já fomos e estamos a tentar mais, e canalizar as pessoas que gostam do que se passa nas faculdades para aqui. Ora, para isso precisávamos de um espaço aqui, e como é uma coisa que nós gostamos, e até já aconteceu, já houve outra, mais para trás, esta ideia de fazer oficinas abertas e tal, já tínhamos feito e havia sempre gente interessada, decidimos que queríamos começar assim. Portanto, a ideia base é essa. Depois a organização, há sempre um grupo que ajuda o responsável das danças, e depois há outras pessoas que se juntam, está aberto também às pessoas do grupo todas, e há sempre muita gente do grupo também envolvida nas oficinas. Depende, por exemplo, nós quando foi da Capital Europeia da Cultura em 2001, candidatámos e tinha que ser um espetáculo sobre o Porto, portanto foi sobre o Porto, não é? Outras vezes não, são coisas que nos estão a inquietar e que nós andamos aqui com elas na cabeça, ou recolhas que já fomos fazendo e que nos interessam, e depois a certa altura a equipa que está responsável pela criação dos guiões encaminha-se para um certo sítio. Sei lá, Mulher, Vida e Festa, era sobre a vida das mulheres no Douro e no Minho. O Dianho da Bruxa, aí era mais alargado, nós quisemos fazer um espetáculo que nos falasse das tradições no Alto Douro e em Trás-os-Montes. Portanto, conforme o espetáculo, assim vão surgindo as ideias. Este agora que temos a ideia do mar, era um tema que nos andava aqui a... Não sei. É o último, é. Por exemplo, o Brás da Terra já é um espetáculo um bocadinho diferente, porque no Brás da Terra, que é sobre as canções tradicionais de José Afonso, nós fomos para além da tradição, portanto já não estamos só a transmitir a tradição, estamos a criar também, assumidamente. Portanto, nós podemos fazer isso, não somos nenhum rancho folclórico e podemos assumir isso, mas normalmente tínhamos alguma dificuldade. Mas transmite também a ideia do grupo, do que é que nós estamos a falar, das canções, das tradições, das danças. Não são as danças iguaizinhas às que nós estamos lá, mas são os passos base da tradição portuguesa, portanto está sempre lá tudo, não é? Pois, o grupo já foi a muitos países no estrangeiro. No meu tempo fomos a 3 sítios, a Slangotland pela segunda vez. Nós fomos a Slangotland no País de Gales, e é um festival muito conceituado, não é só de folclore, mas é um festival de artes muito conceituado, e nós conseguimos, das 2 vezes que lá fomos, conseguimos o primeiro prémio em dança. E em cantares, pelo menos a última vez, conseguimos um 5º lugar entre grupos fabulosos, o que também foi muito bom, portanto estivemos muito bem representados, mas o grupo já foi ao Brasil, a Macau, a Bruxelas, a Holanda. É uma experiência muito interessante. Primeiro é bom para o grupo, torna o grupo um bocadinho mais coeso e dá também uma motivação extra, que é verdade, a gente às vezes pensa que isso não é importante, mas é importante. Mas além disso também penso que representamos bem o nosso país, apresentamos as coisas de uma maneira muito natural. Por exemplo, agora na Holanda vimos grupos fabulosos, com uns trajes que já não tinham nada a ver com os tradicionais, mas muito bonitos, muito folclóricos no pior sentido da palavra, de muitos países, e nós fomos com as nossas roupinhas de Douro fazer um espetáculo tradicional, portanto, em que as pessoas vão cantando e dançando sem grandes preocupações de cena, não é? E eu acho que as pessoas gostam disso, acho que sim, acho que representamos bem o país.
pessoas não vestiam todas de igual, não é? Pois, claro. E não era a dança tradicional, não era assim com aquela Toda precisão, direitinha. tudo certinho, certinho, certinho. Coisa que o nosso folclore é um bocado diferente. Se calhar já está um bocadinho mais atualizado. O nosso ainda continua a seguir a tradição Mais que original. devia ser. Sim. Ok, é eu acho isso um bocado. que vem mais. Respeito às individualidades, basicamente, da pessoa e da... Das regiões, Sim. porque as nossas regiões são, Sim, apesar são tão de- distintas. são muito distintas. E eles também devem ter, mas eles representam Atrás sempre deles é igual. como se fosse uma farda. entre É uma aspas. farda. É. Nós também já temos isso cá, não é? Nós já temos, se forem ver muitos dos grupos do Minho, estão todos vestidos de ricos e de trajes para ir à festa. E eles não andavam todos nas festas, nem tinham todos aqueles trajes lindos, vermelhinhos e. Não é? Andávamos Mas pronto. só com a da Bental. É, exatamente. Nós organizamos alguns espetáculos, mas também fazemos espetáculos a pedido. Por exemplo, este ano nós queremos organizar um novo espetáculo, portanto não estamos a solicitar nada, mas vamos agora fazer um na Fundação Alorte, que é o Brado da Terra, depois vamos apresentar o Tradições à Letra no Mosteiro de Grijó, depois também vamos ao Rancho Folclórico da Amorosa apresentar esse Tradições à Letra, vamos ter uma cooperação que estamos a fazer as gravações com a Visões Úteis, para um espetáculo que vai ser agora em maio, penso eu, no Rivoli. Vamos fazer um espetáculo de rua com o Teatro do Bolhão. Vamos fazer uma arruada para a reitoria. Vamos ao Festival Andanças. Pronto. Tem toda, porque assim, as instalações em que estamos são da Universidade do Porto e temos que agradecer muito. Recebemos um subsídio da Universidade do Porto que nos permite sobreviver, não é? E depois nós tentamos sempre mesmo trabalhar com a UP. Isso nos últimos anos então tem sido bastante evidente. Nós queremos muito cooperar com a UP e fazemos as oficinas Erasmus, vamos participar nos magustos internacionais deles, vamos fazer oficinas lá à reitoria, vamos a brilhantar qualquer evento que eles nos peçam. Tentamos mesmo que haja, quer dizer, que seja recíproco, não é? Porque de facto nós dependemos dele. E também porque a maior parte de nós somos estudantes da Universidade do Porto, ou antigos estudantes da Universidade do Porto, e quer dizer, muito do nosso conhecimento vem do Porto e nós até achamos muito interessante, por exemplo, agora essa vossa cadeira que vocês têm de património, para nós é muito interessante, não é? Eu já contemplo ser uma cadeira que eu gostasse de fazer e também é outra coisa que nós queremos agora incentivar é a troca com a UP. Acho que também é uma coisa importante, a troca a esse nível já do conhecimento, não é? Do conhecimento e da investigação. Não, quer dizer, começou com um grupo de estudantes e antigos estudantes, portanto partiu daí, mas depois houve um processo, nós somos uma associação com reconhecimento legal, não é? Estatutos próprios, somos uma instituição de utilidade pública sem fins lucrativos e portanto há um processo burocrático que dá origem a uma associação dentro, porque este é um organismo de extensão curricular da Universidade de Porto, como o Orfeão Universitário, como os antigos orfenistas, como o Coral de Letras, não é? Portanto, há um processo burocrático, mas foi tudo sido feito com o trabalho e a cooperação da Universidade de Porto. Houve algumas pessoas, durante o meu tempo, algumas pessoas que de facto foram muito importantes na direção. Há uma colega nossa, que eu depois até gostava que vocês falassem com ela, a Margarida Luz, que foi da direção presidente durante para aí 10 anos e antes disso já tinha sido da direção muitos anos, portanto é uma pessoa que de facto deu muito ao grupo. Ao nível dos dirigentes artísticos, há um que marcou o grupo e que faleceu há alguns anos e que marcou muito o grupo e que mudou também o grupo ao nível da exigência na dança, que foi o Carlos Moraes, também. Há sempre muito, quer dizer, é um manancial, é a nossa tradição, não é?
e nós só fazemos as coisas à nossa maneira, mas há tantas maneiras de fazer as coisas. Neste momento nós começamos eu pelo menos, e acho que mais algumas pessoas, começamos a achar que nós podemos renovar, podemos ir além da tradição, podemos fazer mais criação, que há muitas outras coisas que podemos fazer, não é? Há muito que se possa fazer e há muitos grupos ao nível do folclore. Há muita gente, e quando se fala em dançar, as portuguesas, combater o preconceito, não é? É assim, custa um bocado, há muita gente que tem vergonha de dizer, não é? Pronto, nós vamos assumidamente, vamos aos sítios e dizemos o que fazemos, mas, por exemplo, temos de ter algum cuidado como apresentamos às vezes o início. Às vezes pensamos se vamos de trás ou se vamos só com a nossa t-shirt do grupo, porque às vezes é melhor ir só com a t-shirt do grupo, mas isso é ridículo. Exato. Não é? Mas até muito boa gente que faz investigação etnográfica tem esse preconceito. Portanto, até pessoas com que nós lidamos, há esse preconceito, portanto, mas há muito a fazer, portanto, não é? Há sempre muito. algo a descobrir. Mas é preciso serem pessoas da vossa idade agora Pois, exato. a retomarem Nós essas dizemos isto coisas. mesmo tendo em conta aquilo com que nos confrontamos, porque a nível bibliográfico já não há nada tão recente a falar de folclore, de etnografia, daí a pergunta, porque vocês já lidam com isto há bastante mais tempo que nós, como é óbvio. Sim. Pois, é assim, para nós estamos, se calhar é melhor depois dizer cada um a sua opinião, Exato. mas nós que estamos na direção, para nós tira-nos algumas horas, para não dizer bastantes, e aos diretores artísticos também, e mesmo como elemento do grupo, porque nós vimos aqui todos os sábados, depois temos espetáculos, e temos que assumir responsabilidades, e, por exemplo, quem agora vem às oficinas, tem que fazer as oficinas na quarta, depois há reuniões, tem que ir à reitoria. Eu esta semana fui à reitoria na terça, fui na quarta à oficina, hoje de manhã fui a Grijó, agora estou aqui, não é? Quer dizer, é muito nosso tempo, mas é assim, claro que eu acho que, por mais que a gente diga que não, nós recebemos mais do que o que damos, não é? Recebemos porque há laços, primeiro há laços humanos, não é? De relações que se criam e que são diferentes de outras relações, não é? E que são importantes, porque nós aprendemos a fazer coisas muito diferentes, porque nos dá prazer, não é? Eu acho que a mim o cantar e o dançar dá-me imenso prazer, portanto, e depois dá-me prazer também a tradição portuguesa, é uma coisa que eu gosto e que aprendi a gostar quando eu fui elemento do Orfeão, e aprendi aí, comecei a perceber que não era o que eu pensava. E quando vim para aqui então, quer dizer, tenho mesmo orgulho nisso. Agora, também dá muitas preocupações, muitas chatices, principalmente quem assume estes cargos, que é os que ninguém quer, não é? Ninguém aqui quer ser presidente de nada, eu sou presidente porque mais ninguém quer ser. E agora quero deixar de ser e ninguém quer ser. Portanto, agora eles que digam, Sim, não sei. Agora a senhora que O que eu tenho a dizer é exatamente o que a Helena disse, também porque me dá imenso prazer, porque acho importante que a cultura seja divulgada, não é? Porque senão somos todos a Europa e é tudo igual, não é? E porque me dá gozo.